Bom dia, sua maravilhosa. Mais um programa da Rede Mais. Que alegria poder estar com você aqui. E você que está aí participando, nos assistindo, coloca aí nos comentários da onde você está falando, para mim depois ver quem é que está assistindo o nosso programa. E não deixa de curtir e compartilhar. Você pode pegar o link, compartilhar com as amigas, nos grupos do WhatsApp, enviar para alguém, porque hoje o nosso tema é sobre crenças limitantes. E o quanto essas crenças têm impedido você de alcançar os seus objetivos e até mesmo crescer no seu negócio, não é verdade? Mas antes, eu tenho um recado muito importante para você, que é sobre o nosso Esquenta 2026. Eu vou contar para você como vai ser esse esquenta. Vai ser 2 dias, aonde mais de 1.000 mulheres vão se reunir em um lugar só, na Casa de Destino, em Alphaville, para poder aprender muito, ter muitos insights. Vai ter palestras sobre vendas, vai ter palestras sobre a parte emocional para você quebrar aí essas crenças, esses bloqueios que te impede de você atingir os seus objetivos. E também a parte emocional com a Sulema, que é a esposa do Augusto Cury. Será que ela sabe um pouquinho da parte emocional, gente? Imagina, né? Claro, meu mentor, Thiago Bruni. Assiste esse vídeo para você entender como será esse dia. Algo grandioso está prestes a acontecer. Depois de transformar centenas de vidas, o esquenta volta ainda maior. Nos dias 3 e 4 de dezembro, prepare-se para 2 dias intensos de crescimento, aprendizado e conexões reais. Com Thiago Brunet, Eles tomaram a terra prometida. Como é que ficou a cara desses 10 que falaram não vai dar? A pergunta é: você é do time que fala bem, que fala mal, que diz que vai dar ou diz que já está perdido? Você quer ser lembrado, quer ser colocado na história, ou você quer desaparecer da história? Slaine A Cruz, gente não dá conta mesmo, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós somos imperfeitas. Gente, não se iluda com quem sobe no palco, não se iluda com aquelas pessoas que você vê na internet. Nós somos todas iguais. este é o encontro de mulheres que acreditam no impossível. Que querem prosperar, crescer, transformar sua realidade. Esquenta 2026 para 1.000 mulheres que estão prontas para romper limites. O próximo nível te espera. Você assistiu? Gostou? Você viu que incrível que vai ser? Então vamos lá. Vamos já dar uma pitadinha aqui nesse programa, falando hoje aqui sobre crenças. Quais são as crenças que você tem carregado aí, né? O que que são crenças, Slaine? Crenças são ideias, coisas que você acredita que são verdades, mas que na verdade não é verdade. Crenças é aquilo que você acredita, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo assim: tudo aquilo que você acredita se torna verdade na sua vida, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Você acreditou? Vai acontecer. Então, por isso que é importante, né? A nossa fé está bem firmada, nós acreditarmos em coisas boas, porque a própria palavra do Senhor diz assim: traga à tua mente tudo aquilo que te faz esperança. Crenças limitantes são ideias que você acredita como verdade e que te impede de agir. Crescer, conquistar algo, geralmente são formadas na infância, ali entre os 7 aos 12 anos, tá? É formado. E como que eu ressignifico isso, Slaine? Porque, deixa eu te falar, crenças, é como você já escreveu num asfalto molhado, que você escreve ali um nome, você já fez isso na sua infância? E depois que aquilo dali seca? É difícil, né? Só quebrando para tirar. Crenças limitantes, mais ou menos parecido com aquilo. Você escreveu, é difícil de apagar. Então a gente precisa ressignificar. E como que a gente ressignifica isso? Com palavras de repetição, né? Porque geralmente é que nem trauma. Um trauma é que você acontece de você gravar algo ali, ou ficar com medo, acontecer, tipo, você já teve um acidente e você fica com medo daquele acidente acontecer novamente, porque você teve um trauma. E a gente só ressignifica isso com outro trauma. Mas como? É impossível, né, você ter um outro trauma. Então, como que a gente ressignifica? Com palavras de repetição, para que o seu inconsciente entenda que aquilo não é verdade, aquilo que você acredita ou aquilo que foi dito para você. Então, a gente vai ressignificando isso com palavras de repetição. Quando eu atendia como terapeuta, eu sempre dizia assim para as meninas assim, ó,
Você já ouviu aquele ditado que quem cala consente? Então todas as vezes que você ouvir vozes negativas na sua mente, porque a nossa mente, ela mente pra gente, né. Então todas as vezes que você ouvir essas vozes dizendo: "Ai, não é possível, você não vai conseguir, não vai dar certo", você tem que abrir a sua boca e dizer: "Eu vou conseguir sim, vai dar certo sim", você não pode calar. Conscientizar aquilo que a tua mente está dizendo pra você, tá. E como crenças limitantes, elas afetam você no seu empreendedorismo? Com o medo de se expor, né. Você evita aparecer, gravar vídeos ou divulgar o seu negócio, porque você fica com medo, muitas vezes, do julgamento. Alguma coisa na sua infância você ouviu que te bloqueou, te paralisou. Ou "fica quieta menina", e "isso aí não é pra você", "não se intromete", "você fala demais". E então aquilo vai te bloqueando de uma certa forma que quando chega agora na fase adulta você tem medo, né, dos julgamentos, você tem medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão dizer. E isso te atrapalha muito, o perfeccionismo, te atrapalha você de crescer, desenvolver e fazer o seu negócio, porque você fica com medo. Uma vez eu falei assim, quando eu comecei também, né, no digital, na verdade, antes mesmo do Instagram, eu já gravava, fazia live, já gravava vídeo lá no Facebook, lá em 2016. E às vezes sempre tinha aqueles engraçadinho da família que, né, ou parente ou amigo que gosta de ficar, tirando um sarro, né. E aí sabe o que que eu fazia? Eu bloqueava todo mundo. Eu bloqueava mesmo, por quê? Eu falava assim: "Eu não quero que eles vejam, então eu vou bloquear. Eu só não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer". Então isso ajuda muito, né, pra você aquelas pessoas que sempre quer falar, se intrometer, ficar ali tirando sarro, você bloqueia, pode bloquear sem medo. Eu já bloqueei até meu esposo. Uma vez eu não sei por que eu bloqueei ele, aí eu falei pra ele: "Você viu o vídeo que eu fiz, eu não sei o que, a foto?" Ele falou: "Não, eu tô bloqueado". Aí eu lembrei, fui lá e desbloqueei ele. Aí me irritou, bloqueei. Eu não vou deixar de fazer o que precisa ser feito por causa das pessoas, então isso é libertador. Então você precisa, fazer o que precisa ser feito, e não vai deixar de fazer por causa das pessoas, né. Outro problema que impede o seu crescimento, seu desenvolvimento, né, dentro das crenças, é o síndrome da impostora. Não é verdade? Acreditar que não é boa o suficiente, mesmo com resultado, eu não consigo, isso não é para mim, não vai dar certo, não sou boa o suficiente, ela não vai ter resultado, e aí você acha que você não é capaz, e você acha que a pessoa não vai, você acha que você não está entregando o suficiente, você acha que você não é boa o suficiente. A gente precisa eliminar isso e entender como isso, que você é a melhor naquilo que você entrega. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos as melhores naquilo que nós estamos entregando. Então, nem sempre o seu melhor vai ser o melhor para alguém. Sempre vai haver críticas, sempre alguém vai falar que não está tão bom assim. E paciência, você tem que entender que isso faz parte do seu trabalho, isso faz parte da vida, que nem Jesus agradou todo mundo, não vamos ser nós que vamos agradar. Mas é importante você ter a consciência que você está entregando o seu melhor. Você entregou o seu melhor. Agora, quando a gente faz meia boca, sabendo que pode fazer mais, mas não faz, aí sim, você sabe que você não fez porque você não quis. Mas não deixa esse síndrome da impostora tomar conta de você. É normal ela vir falar assim: ah, você não sabe, tem alguém melhor do que você. Claro, sempre vai existir alguém melhor do que a gente, não é? Só que você não. Você está entregando o seu melhor. Como eu sempre digo, o seu pouco pode ser muito para alguém. Então, essas crenças limitantes que afetam o seu empreendedorismo, é o que eu disse, o medo de se expor, o síndrome da impostora e também a procrastinação. Você se sabota deixando tudo para depois. Você faz de tudo que menos precisa, mas o que é importante você não faz. Porque você sabe que você vai gastar energia, você sabe que você tem que pensar, você sabe que aquilo vai dar trabalho. Mas, gente, entre nós, trabalho não dá trabalho? Eu não entendo, né? Mas a gente cria umas crenças na mente da gente que é louco, né? Por exemplo, eu sempre falo para as meninas que hoje o digital é um trabalho, né? Nós precisamos gravar conteúdo, isso é muito importante hoje. Ah, não é obrigatório, tem muita gente, mas se você quer sair na frente, se você quer que mais pessoas conheçam o teu trabalho, você vai ter que gravar conteúdo, você vai ter que aparecer nas redes sociais ou colocar alguém para aparecer, para divulgar o seu negócio. Mas sabe qual é a sensação que eu tinha e eu acho que elas têm, você tem? Ah, eu tô perdendo tempo, isso aqui não é trabalho, mas dá trabalho fazer isso, entende? Muitas ficam assim achando que isso não é trabalho, ou então que tá perdendo tempo,
ou que isso dá trabalho. Com certeza vai dar trabalho. Então, são crenças que a gente carrega: "Ah, isso aqui não vai me dar resultado". Dá resultado sim, é o marketing da sua empresa, é a sua divulgação. Você precisa se tornar conhecida, sua empresa precisa se tornar conhecida. E como que você vai fazer isso? Divulgando, criando conteúdo. Eu ia falar criando criativo também. Criando criativo, criando conteúdo, gravando vídeo, se conectando com as pessoas, porque as pessoas elas compram de quem elas se conectam, então você precisa se conectar com o seu público. E como que você vai fazer isso? Né, gravando vídeos. E isso é uma dor de muitos, né, e de muitas que têm crenças limitantes, que têm problema com o perfeccionismo, que têm medo de aparecer. Eu também tenho essas inseguranças, mas eu enfrento, né. Eu não sei porque eu tenho uma coisa que eu acho que quando eu apareço no vídeo, isso aqui meu parece que é mais inchado, tenho essa sensação. Nossa, eu vejo um monte de coisa que ninguém vê, que só eu vejo, mas é normal, isso faz parte, né, de nós que somos mulheres, de pensar assim. E também não gostar de se ver no vídeo. Nossa, eu demorei, viu. Apesar de ser assim, de gostar de me comunicar, eu sempre gostava de fazer ao vivo. Gravado travava. Então, isso porque eu tenho facilidade na comunicação, imagine quem não tem. Então eu sei que isso é um desafio, só que a gente tem que vencer os nossos desafios, não é verdade? A gente precisa vencer os nossos desafios para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e rompendo aí essas crenças, esse medo, essa insegurança. Eu lembro quando alguém me gravava, eu não conseguia nem ouvir minha voz, eu achava feio demais. Não conseguia me ouvir. Então, mas tem que romper. Então grava, posta e sai correndo, para ninguém ver, né. Dificuldade em cobrar pelo seu trabalho, acredita que ninguém vai pagar pelo que você vale. Então é muito importante você ter uma certeza de uma coisa: as pessoas, elas te vê com os teus olhos, você sabia disso? Eu sempre tive essa noção. Então isso me ajudou muito na hora de criar autoridade em tudo na minha vida. As pessoas, elas me vê com os meus olhos. Se eu me vejo, se eu me valorizo, se eu vejo autoridade em mim, se eu vejo que eu mereço, que o meu preço é esse, que eu investi em mim, as pessoas vão me ver da mesma forma. Agora, se eu me desvalorizo, as pessoas não vão me ver com valor. Por quê? Porque a forma que você se vê, você acaba transparecendo para as pessoas. Se você se vê frágil demais, você transparece para as pessoas que você é frágil. Se você vê sem autoridade, você consegue transparecer para as pessoas que você não tem autoridade. Então você precisa se valorizar, né? Porque na hora que você for cobrar, você tem que entender que você está cobrando por uma coisa que vale. Você investiu em você. Você investiu em conhecimento, você sabe do que você está falando, você sabe do que você está entregando. Então é muito importante você saber cobrar e entender, né, depois que tem vários fatores que nós começamos a entender, que é o porquê que vale o nosso trabalho. Você entender que você tem autoridade para estar falando aquilo que você está falando, você entender que tem um público certo que vai comprar de você, tem um público que vai comprar por qualidade, tem outro público que vai comprar por preço, quem é o público que você quer atender. Se você tem qualidade, então você vai cobrar mais caro, e as pessoas elas vão cobrar de você, você aquela qualidade, então você tem que cobrar mais caro. Por exemplo, hoje na rede, a gente tem um investimento que é considerável, mas quantos grupos tem por aí gratuito? Quantos? Grupos de network gratuito, grupos de WhatsApp tem milhões gratuito, mas no nosso só participa quem faz o investimento. Então eu poderia falar assim: "Ah, não, não vou cobrar, porque ninguém vai pagar". Mas se você pensa dessa forma, ninguém vai pagar. E outra, não existe o caro barato. Existe, existe pessoas interessadas no seu trabalho, independente daquilo que você está cobrando, desde que você passe valor. E como que eu passo isso? Passando autoridade, se posicionando, não tendo medo de cobrar. Então, medo de se expor, síndrome da impostora, procrastinação, dificuldade em cobrar pelo seu trabalho e evitar crescer, né? Porque tem medo de contratar, expandir, vender mais, ter mais responsabilidades. Então, evitar crescer também é uma crença muito limitante, que você tem medo, porque você acha que quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Acho não, tenho certeza disso. Mas você tem que estar determinada quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar. E ter a certeza que você não está sozinha nesse negócio. Se Deus,
ele está permitindo o seu crescimento, ele vai estar contigo nesse negócio, ele vai te honrar, ele vai preparar as pessoas certas para dar do seu lado, ele vai te capacitar, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar direcionamento e você também vai se preparar para isso, para esse crescimento. Eu falo, gente, que a maior dificuldade não é a administração em si. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas não conseguirem crescer ou então voltar para a estaca zero, porque muitas empreendedoras têm medo de voltar para a estaca zero. Ah, mas e se eu crescer e não der conta? E se eu crescer e não conseguir? E se eu crescer e não funcionar? Sabe qual é o medo? É o medo de voltar para o zero. Mas não se preocupe, nessa questão. Você só tem que se preocupar no seu comportamento. Se você for uma pessoa que sabe se posicionar, sabe como se comportar, você vai crescer e você vai dar conta de tudo sim, né? Porque na verdade a gente não dá conta de nada. A gente vê o que que é prioridade e você vai conseguir. Vai funcionar bem para você, se você saber se posicionar, saber agir com o coração e com a razão ao mesmo tempo. Você não colocar o seu coração no dinheiro, você não ficar focada somente em status, não, mas você entender que o que você faz vai trazer resultado para outras pessoas através daquilo que você faz. Hoje, eu recebi uma mensagem tão bonitinha no Instagram, deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque eu achei aquilo sensacional. Foi uma mensagem assim que deixou meu coração quentinho. Eh, Foi o Exército Digital, não tem o nome da pessoa, né? Só o Instagram da pessoa, que colocou assim, ó. Mensagem para o seu dia. Você constrói riqueza com propósito. Lembrando que cada conquista financeira reflete o valor que você agrega no mundo. Olha que lindo, né? E quando eu li essa mensagem, eu achei tão bonita a forma que essa pessoa ela me vê, porque ela colocou assim, né, que eu construo riqueza com propósito. Então, você está fazendo o seu propósito, você está cumprindo com o seu chamado e ao mesmo tempo você está construindo riqueza. E lembrando que cada conquista financeira reflete o valor que você agrega ao mundo. Então, quanto mais você agrega ao mundo, quanto mais você ajuda pessoas, automaticamente você prospera financeiramente, né? E eu achei isso muito interessante porque hoje em dia as pessoas vê o outro prosperando e já vê com outros olhos, já chama de mercenário, já fala, né? Não suporta ver a riqueza no outro, não suporta ver a prosperidade no outro. E quando a gente vê pessoas que enxergam o seu propósito, pessoas que enxergam o teu chamado, isso é muito lindo. Então você vai crescer cumprindo com o seu propósito, cumprindo com o seu chamado, porque você não está focada só no dinheiro em si, mas você está focada na transformação daquelas pessoas que estão ao teu redor, que compram do teu trabalho, que compram aquilo que você vende, né? E como identificar as suas crenças limitantes, né? Aí eu separei aqui para vocês algumas perguntas práticas para você refletir, né? Que pensamentos negativos você repete sempre sobre você ou seu negócio? Quais são os pensamentos negativos que você está sempre repetindo sobre você e sobre o seu negócio? Será que eu não consigo? Eu não vou dar conta? Eu não vou dar certo? É muito importante você trocar essas palavras, né? Porque senão você vai acreditar nisso. Tudo que você repete, mesmo seja em pensamento, você vai acreditar nisso e é isso que vai acontecer. Então, toda vez que vem aquele pensamento, eu não consigo, você vai falar, eu consigo, eu não sei. Eu vou aprender. Então, sempre, ai, não vai dar certo. Vai dar certo. Sempre troque as palavras, repita, traga palavras de repetição. Palavras têm poder, sim, tá? Se palavras têm poder, imagina a oração. Então, palavras têm poder, tudo aquilo que você libera, tudo aquilo que você joga para o universo vai voltar para você, né? Qual foi a última oportunidade que você deixou passar por medo ou insegurança? Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos medos de muitas coisas. Uns, né, andar de avião e de navio, então, nossa, tenho porque eu não sei nadar, então eu tenho pavor, eu fico imaginando se esse negócio afunda, e aí como que eu vou fazer? Né, muita gente não tem medo porque fala: "Ah, eu nado um pouquinho, arrumo um bote, alguma coisa", mas eu não, eu vou entrar em desespero. Só que esse ano eu vou fazer o meu primeiro cruzeiro com a Rede Mais Mulheres, nós vamos comemorar o aniversário da rede, é bem no mês do meu aniversário também, vai ser dia 26 e 27 de outubro. A gente vai fazer 3 dias de cruzeiro, vai sair de Porto a Búzios, e eu vou enfrentar o meu medo, porque eu falo: "Eu mereço isso", todo mundo fala que é maravilhoso, todo mundo fala que é incrível, que é um glamour, que é isso, é aquilo, eu falei: "Eu quero também". E eu não vou deixar o meu medo me sabotar. Eu quero viver essa sensação também de boa. Vou sentir medo? Vou, mas a sensação de viver tudo aquilo vai ser maior do que o meu medo, tenho certeza disso. É que nem andar de avião. Eu falo assim: "Eu amo viajar", mas eu não gosto de andar de avião, eu queria ser transportada.
Mas não tem jeito, né, gente? Então, você não pode deixar de viver os teus sonhos por causa dos seus medos e por causa das suas inseguranças. Vai com medo mesmo, vai insegura mesmo. Então, reflita nisso. Qual foram as últimas oportunidades que você perdeu, né? Ou por medo ou por insegurança. Quando alguém elogia seu trabalho, qual é a sua primeira reação? Né? A gente carrega algumas crenças, né? Por isso que é importante a gente trabalhar o nosso merecimento, né. Tem gente que fala assim: "Nossa, como você tá linda. Ai, eu comprei ali, foi tão baratinho. Ah, são os seus olhos", né. A pessoa tem uma mania de dizer assim: "São os seus olhos". Ai, ou então te entrega um presente, aí você fala: "Não, obrigado, não precisava". Você tem que agradecer, a gente tem que aprender a receber as coisas, porque se você não recebe, o universo vai te mandar as coisas boas, você vai ficar com vergonha, você vai ficar constrangida de receber o melhor que Deus tem para você. Você não vai saber receber. E muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe receber. Então você tem que aprender a receber. Receber um elogio, muito obrigado. Receber um presente, muito grata. Agradeça, apenas agradeça. Nada de ficar, ai, não precisava. Precisava sim, brincadeira. Não precisava dizer que precisava, né, também que não precisava. Só agradece. Fala obrigado por ter lembrado de mim. É tão importante, não é sobre o presente, né? Porque quando a gente fala não precisava, a gente está dizendo eu não preciso disso, né? Mas não é sobre o presente, se você precisava ou não. É sobre o que a pessoa lembrou de você para poder te abençoar. E eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que quando você não quer receber algo que alguém quer te entregar, uma benção, você impede aquela pessoa também de ser abençoada. E às vezes a pessoa está te entregando algo, não é porque você precisa, é porque ela quer te honrar. Ela quer honrar aquilo que você carrega, entende? Ela quer honrar aquilo que você carrega. E isso é muito lindo, porque quando ela te abençoa, ela está sendo abençoada. Então, nunca diga que você não precisa, que, que é baratinho, ou que você agradeça, só agradeça que assim você trabalha ao seu merecimento, tá bom? Você sente que precisa trabalhar mais do que os outros para provar o seu valor? A gente acha que a gente sempre tem que fazer a mais para provar aquilo que a gente faz. Não, você não é do muito de fazer que você tem que provar nada para ninguém. Você, você já é o autossuficiente para isso. Então apenas seja você. Né? Se esforce para poder alcançar os seus objetivos, não para mostrar nada para ninguém ou para provar nada. Você não tem que provar nada para ninguém, né? Esse negócio de aprovação, ela é muito sério. O tempo todo você tem que querer ser aprovado pelos outros, é o tempo todo querendo provar que você é alguma coisa. Você não precisa disso. Se você sabe quem você é, isso já é o suficiente. Tá certo? E eu trouxe aqui também os exemplos comuns de crenças limitantes em mulheres empreendedoras. Eu não sou boa em vendas, não tem problema. Você não precisa ficar vendendo nada para ninguém, você só precisa se conectar com as pessoas. Não consigo cobrar caro, você não precisa ficar cobrando, coloca o valor no seu negócio e pronto. Preciso de aprovação de todos. Empreender é muito difícil para mim, é desafiador, mas não é difícil. Ele pode ser leve se você estiver na rede Mais Mulheres. Eu posso aprender a vender com autenticidade, você tem que trocar o eu não sou boa em vendas por eu posso aprender a vender com autenticidade. Eu não consigo cobrar caro, meu trabalho tem valor e merece ser bem pago. Preciso de aprovação de todos, eu confio nas minhas decisões. Empreender é muito difícil para mim, você pode colocar: sou capaz de aprender a crescer com os desafios. Você é capaz. Então, aqui para a gente finalizar, 5 passos para reprogramar suas crenças. Então, tome consciência, reconheça os pensamentos limitantes, coloque no papel tudo aquilo que você entende que é crenças. É importante você reconhecer, você identificar. Questione, você precisa questionar. Essa crença é 100% verdadeira? De onde ela vem, né? Ela vem de herança, de pais, ou ela foi aprendida por você, tá? Reescreva, crie uma nova crenças positivas e realista, né? Então fala, toda vez que vir esses pensamentos, você troca eu não consigo por eu consigo. É difícil, não é desafiador, mas eu vou vencer. Então é importante você trabalhar isso. Reforça, repita suas novas crenças diariamente. Afirmações, visualizações. Então, afirmar as coisas boas, né? Mesmo que no começo você não acredite, mas afirme e visualize você conseguindo aquilo que a sua mente diz que você não consegue, tá? Haja com coragem, isso também é muito importante, mesmo com medo de pequenos passos em direção ao que você deseja.
Isso é importantíssimo, né, você ir avançar, mas a gente só consegue avançar quando a gente quer muito, sabia? Quando a gente não quer tanto, a gente não avança, mas quando a gente quer muito, a gente dá um jeito, a gente faz acontecer. Então aqui eu vou deixar um exercício final para vocês trabalharem aí, exercício prático, né, eh, quebrando crenças limitantes. Escreva 3 crenças limitantes que você tem, para cada uma, escreva uma nova crença fortalecedora e escolha uma ação para colocar em prática essa nova crença hoje mesmo. Hoje mesmo você já vai trabalhando aí, eliminando essa crença que te auto-sabota e que impede você de ser a mulher que você nasceu para ser. Confie em Deus, confie no seu propósito. Se você tem aí na sua mentalidade um desejo no seu coração e na sua mente de avançar, de viver os seus projetos, de viver os seus sonhos, você precisa se superar e você precisa avançar. Não precisa dar passos muito largos, mas dê um passo de cada vez, que eu tenho certeza que você vai crescer muito e quando você vai olhar para trás, você vai ver o quanto que você venceu, o quanto que você cresceu e a mulher que você se tornou, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Confie primeiramente em Deus e eu tenho certeza que o resto ele cuidará por você. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilha esse link aí com alguma amiga sua que você sabe que tem muitos medos, tem muitas crenças. Essa mulher quer crescer, essa mulher quer avançar, mas ela está paralisada, e ela precisa aí de um empurrãozinho seu. Compartilha nesse link, tenho certeza que você pode ajudar ela com esse conteúdo. Não deixe de curtir, de comentar, para que depois eu possa ver quem é que está aí assistindo. Um beijo no seu coração. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, pode estar seguindo, que é o Rede Mais Mulheres. Lá no link da bio, você pode encontrar um café de negócio mais próximo de você. E o meu particular, que é o @Slaine Cruz Mentora. Que Deus te abençoe. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até a próxima. Todas as terças e quinta-feira, às 9h30 da manhã, estou aqui te esperando.